Lá em Efésios 4, a partir do versículo 1, diz assim, eu vou usar a NVI, tá, Rê? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Aqui, Paulo, ele está nos exortando, na verdade. Essa palavra não vai ser uma palavra de edificação. Vai ser uma palavra de exortação. E ela começou em mim. Exortação. E ela começou em mim. Podem ter certeza disso. Mas nós vamos sair daqui encorajados através dela. Amém? E aqui Paulo está enfatizando a importância, né, esses versículos que nós lemos, da humildade, da mansidão, da paciência, do amor, né, que são os elementos fundamentais para a unidade do corpo de Cristo, que somos nós aqui. Hoje a gente vai falar muito de nós todos como irmãos em Cristo. Nós somos chamados para perseverar na unidade. Pois há apenas um corpo e um Espírito, assim como há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. A unidade na igreja e a vida em união com os irmãos, ela não é apenas algo dito popular, vamos dizer assim, que a pessoa fala e você... Não, é algo que precisa ser real. A unidade aqui dentro precisa ser real. A gente não pode viver uma vida não se importando com o irmão que está do lado. Porque o propósito de Deus é fazer com que juntos com o irmão que está do lado, com a igreja, nós podemos realizar o maior propósito que nós fomos chamados, que é propagar o Evangelho, falar do amor de Deus, dizer para as pessoas o quanto o Senhor é bom e o quanto Ele é poderoso para transformar cada um de nós. E o nosso propósito maior é glorificar a Deus, cumprir a missão que ela não é individual, mas coletiva. Cada um de nós tem um papel, nós ouvimos bastante isso aqui, né? Um papel no corpo. E juntos nós somos um só povo para a glória de Deus. Diante disso, a gente precisa entender o chamado que Deus nos faz para vivermos essa unidade de maneira prática. Então a gente vai aprender aqui como é viver em unidade na prática verdadeira. Deus, ele nos chama para a unidade. E aí Paulo, quando ele fala rogo-vos, ele está pedindo, é como se ele tivesse urgência e muita paixão. Ele se descreve como prisioneiro do Senhor. Mas não porque ele era obrigado, mas é porque ele queria e ele amava ser prisioneiro do Senhor. Ele mostra aqui para a gente que ele estava vivendo o chamado dele de uma maneira voluntária. Ninguém obrigou Paulo a fazer aquilo. Ninguém botou uma arma na cabeça dele e falou, olha, você vai fazer, você vai viver para Deus. Não, ele quis, ele desejou.
quando ele encontrou Jesus, ele se apaixonou. E aí ele não teve outra opção por escolha, porque às vezes a gente não tem outra opção porque nós somos pressionados. Tem gente que com certeza não está aqui agora porque está sendo pressionado no emprego. Se ele faltar, ele vai ser mandado embora. Diferente de Paulo, que desejava ser prisioneiro do Senhor. Ele tinha esse anseio. Deus, ele nos chama para uma vida digna. E para viver, essa vida digna é para viver de forma unida com o corpo de Cristo. E aí esse chamado que Deus nos faz, ele tem 3 áreas principais. A primeira delas é ser o corpo de Cristo e testemunhas ao mundo. Por que que Deus nos chamou? Deus nos chamou para sermos um só corpo, onde cada membro tem uma função específica, mas todos nós devemos trabalhar juntos. O nosso testemunho, ele deve refletir o amor, a santidade e o caráter de Cristo. Lá em 1 Coríntios 12, 27, diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então aqui, a Bíblia nos traz mais uma vez que nós fazemos parte de um corpo. O número 2, fazer discípulos. O grande chamado coletivo da igreja é fazer discípulos. Nós fazemos parte da grande comissão. E o que essa grande comissão faz? Ela propaga o amor de Jesus. O nosso papel como igreja é espalhar o amor de Jesus, é contar para as pessoas, como nós vimos anteriormente, o nosso testemunho com amor. O que Deus fez na sua vida? O que Deus fez na sua família? Eu tenho o meu testemunho. A minha mãe orou por mim 3 anos seguidos, quando as pessoas, como o pastor Davi falou, aquele ali não tem jeito mais não. A Natália? Você está louca. Era mesmo, graças a Deus era. O Senhor me encontrou. Cada um aqui tem um testemunho. Deus tirou pessoas, eram mais corretas, outras não tão corretas assim, outras mais orgulhosas, outras mais calmas, outras mais agitadas, outros eram brigões, mas o Senhor nos encontrou, Ele nos encontrou cada um aqui. E o nosso papel é compartilhar esse testemunho com amor, para que através das nossas vidas, o Espírito Santo flua e possa tocar outras vidas também, para que Cristo seja glorificado e a igreja também, porque a igreja é Cristo. Esse é o nosso papel. E esse chamado de propagar o evangelho e fazer parte da grande comissão não é somente para alguns. O pastor Camilo faz parte da grande comissão, mas o pastor Nata não. A Laisa faz, a Natália não. Todos nós temos um chamado para pregar o evangelho e falar do amor de Jesus para aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o papel de todos nós. Lá em Mateus 28, no 19 e no versículo 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele fala de todas as nações. Então não é só no Brasil, não é só em Israel, não é só na França, não, é todo mundo. E quando ele fala todas as nações, inclui todas as pessoas que fazem parte dessa nação. E isso inclui eu e você.
a nossa igreja, e todos que fazem parte dela e de outras igrejas e de outros lugares, são todas as pessoas. Nós temos esse compromisso. Quando nós levantamos a nossa mão e falamos: Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Você, além da sua vida ser transformada, você ganhou a oportunidade de falar do amor dele para aqueles que estão próximos de você. E aí o terceiro ponto das 3 é edificar uns aos outros e perseverar na unidade. Por isso que eu trouxe o final para o começo. Porque a gente pensa muito lá fora e a gente tem muita compaixão com aqueles que estão lá fora. Isso é muito bom e nós precisamos fazer isso e ter essa identidade dentro de nós. Mas às vezes a gente fica tão preocupado com o outro que está lá fora, que às vezes o meu irmão que está do meu lado, ele não tem o que comer em casa. Às vezes ele está passando por uma situação difícil e a luz dele foi cortada. Isso não é ser unidade. Isso não é sermos um. Não é. Então eu devo e preciso me preocupar com aqueles que estão lá fora, mas eu preciso me preocupar com o meu irmão também. A Eloá, alguma coisinha entrou no pé dela. Ela está andando assim. Por quê? Está doendo. Um membro do corpo está sentindo alguma coisa. Então o corpo não está funcionando como deveria. Então se alguém daqui da nossa casa está com algum problema físico, emocional, espiritual, o corpo vai sentir e a gente não vai funcionar e não vai fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer corretamente. Então nós precisamos nos preocupar com o nosso irmão que está do nosso lado. Deus, ele nos chamou para fortalecer uns aos outros na fé, sendo família espiritual. Você deixa alguém da sua família passar fome? Ficar sem luz? Passar frio? Passar por qualquer dificuldade que seja? Mesmo que ela não saiba ou que ela, de repente, ela é de alguma outra religião que... já vem essa crente. Às vezes lá no grupo da minha família acontece isso. Mas meu avô ficou bem ruim, foi para mim que eu nem estava mais no grupo, aí me botaram no grupo. Você vai direcionar a oração. Falei, glória a Deus, porque na hora que aperta sabe onde buscar, né? E aí eu direcionei as inúmeras orações que a gente fez e tudo. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente tem a oportunidade de falar e não fala. E aí a gente não vai deixar alguém da nossa família passar por necessidade. E nós aqui somos uma família espiritual. Se você não conseguir resolver, aqui a gente trabalha em células. Às vezes vai chegar alguma coisa, na célula, ou você vai ficar sabendo de algum amigo da sua célula que está passando por dificuldade e você não conseguiu ajudar, chama a gente. Pastor Camilo, pastora Mariette, Mateus, eu, Bia. Temos inúmeros pastores aqui que podem ajudar. O que a gente não pode fazer é ser indiferente com a dor do nosso irmão. Lá em Hebreus 3:13. Uma coisa importante que eu esqueci de falar enquanto vocês vão abrindo. A unidade da igreja é fundamental para que o mundo veja Cristo em nós. Então, como nós vamos querer ser luz para o mundo se eu tenho picuinha com meu irmão, se eu faço pouco caso dele, se os problemas dele não são importantes para mim? Porque o pessoal lá fora é unido demais. Uma unidade mentirosa, mas é. Enquanto a gente está aqui dentro, não estou nem aí, não quero, já basta os meus problemas. E aí a gente só fica no eu, os meus problemas, as minhas coisas. Pelo contrário,
Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, hoje a gente precisa encorajar uns aos outros. Amanhã vai ser hoje também. Amanhã também. Depois de amanhã vai ser hoje também. E todo dia. Todo dia eu preciso encorajar. Se eu sei que aquele meu irmão está passando por algum tipo de dificuldade, eu vou mandar mensagem para ele. Eu vou orar e falar: Deus, me dá uma palavra. Deus, um versículozinho para que ele possa ser encorajado. Me mostra alguma coisa para que eu possa entregar para o meu irmão, para que ele se sinta amado, se sinta cuidado. E ainda como viver de maneira prática, Paulo ele fala viver de forma digna. E aí a gente aqui vai, né? Paulo está falando sobre caráter, integridade, compromisso, não com o pastor da igreja, mas com Cristo. Nós assumimos um compromisso com Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, a gente não assinou um contrato com o pastor Camilo. Ou quando você chegou nessa igreja, você não falou: não, pastor, eu vou suprir todas as suas expectativas. Não, é com o Senhor. Você não deve nada para o pastor Camilo e nem para nenhum pastor dessa casa. Mas para o Senhor, você deve caráter, integridade e compromisso. Por quê? Porque as pessoas nos leem. Eu falei isso esses dias com os adolescentes. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente veste, com o que a gente fala, como a gente anda, porque parece que você está andando e tem um monte de gente à sua volta assim, ó, vai cair, vai tropeçar, vai falar um palavrão, vai errar, esperando você errar para apontar. O mundo espera o nosso erro para massacrar a gente. Olha lá, não era você o crente? Não era você o participante lá daquele culto da ICR? Agora... É exatamente. As manchetes de jornal só fica... A pastora Mariette falou isso o dia que ela pregou. Coisa de fofoca fica lá. Qual o pastor que errou? Qual igreja que falou alguma coisa errada? A pessoa não é crente nem nada e fica assistindo o culto. Vão ser alcançadas pelo Senhor, em nome de Jesus. De tanto que toma conta da igreja do Senhor. Aí vai dar o testemunho: nossa, eu era o fofoqueiro do tal lugar, mas numa das ministrações que eu fui procurar fofoca, aceitei a Jesus, me converti. Glória a Deus. É isso que a gente vai ver. Também tem os crentes fofoqueiros. Aí o buraco é mais embaixo, né? Como diria um povo aí fora. Aí é complicado. Mas graças a Deus na nossa igreja não tem. Graças a Deus. Nós somos transformados. Lá em Mateus 5,16... diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu, nos céus. Aqui, se a gente para pensar, tá tudo no plural. Não é você. Não está dizendo você. São vocês. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos brilhar a luz diante dos homens. Que homens? Aqueles que estão lá fora. Para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de quem? De vocês. Então, através de nós, a luz do Senhor vai brilhar para que eles enxerguem a Cristo e glorifiquem ao nosso Pai. Então, nós temos também esse compromisso e precisamos ter esse cuidado. Porque a luz do Senhor precisa
brilhar em nós. A vocação do Senhor, ela não é individual, ela é coletiva e santa. Nós precisamos tomar cuidado. Eu costumava, quando eu era da outra igreja, e eu tinha acabado de me converter, eu tinha acabado de me firmar de verdade, porque eu me converti e foi um longo processo até eu me firmar. E como eu dei um trabalho assim para os meus antigos pastores, quando eu me firmei de verdade, eu entendi o quanto eu precisava ser firme na minha decisão. Porque além de eu envergonhar a minha família, a minha mãe tinha orado muito por mim. Eu envergonhava a Cristo, a minha família espiritual também. Porque eu aceitava Jesus, eu voltava para Jesus na quarta-feira. No sábado eu saía. No domingo eu aceitava Jesus de novo. E aí chegou uma época que meu pastor falava assim, e eu não tinha vergonha. Eu acho que o Senhor me transformou por causa disso, porque eu errava e eu não tinha vergonha. Eu chegava desesperada no culto de domingo, ele fazia o apelo e eu levantava a mão chorando muito, muito arrependida. Porque doía o meu coração. Aí ele falava assim, essa daí já é da casa, gente. Ela está no processo. Ele falava, ela está no processo. Porque as pessoas ficavam sem entender. Gente, mas quarta-feira, ela já está... O que está acontecendo com essa menina? Que menina... Eu acho que as pessoas pensavam, que menina irresponsável. Só que até eu entender a responsabilidade que eu tinha diante de Deus, eu tive que passar por esse processo. E aí eu comecei a sentir vergonha. Depois de não sentir vergonha, eu comecei a sentir vergonha. E aí eu comecei a entender, não, eu preciso tomar cuidado com as minhas atitudes. Eu sirvo a um Deus bom que me resgatou, então o que eu tenho que retribuir, a maneira que eu tenho de retribuir é não fazendo coisa errada. Era isso que eu pensava no começo. Então o meu início foi assim, não, eu não vou envergonhar Jesus. Eu não vou fazer mais essas coisas para não envergonhar o Senhor. E esse foi um pedacinho do meu processo de conversão. Eu entendi depois de um bom tempo, a responsabilidade que eu tinha. Eu entendi que a luz do Senhor brilhava sobre mim e eu precisava ser canal de bênção na vida daqueles que estavam ao meu redor. Deus, Ele não nos chamou individualmente, mas Ele nos colocou em um corpo. Então, não tem como nós vivermos o nosso chamado em Deus sozinhos. Nós vamos fazer isso juntos, um ao lado do outro. Um exemplo bem bobo. Para um time de futebol ganhar, ele não pode jogar ou só com o goleiro, ou só com a pessoa o atacante, o zagueiro, sei lá quem. Não vai ganhar. É o time todo unido, com um só propósito, de vencer a partida, de fazer gol. E nós do mesmo jeito. Qual é o nosso único propósito? Propagar o Evangelho. Espalhar o amor de Jesus para as pessoas. E eu consigo fazer isso sozinha? Só eu sozinha? Não. Eu vou fazer isso num todo, junto com os meus irmãos. É claro que eu vou estar lá na faculdade, lá no meu trabalho, eu vou estar sozinha. Mas eu estou inserida no corpo. O meu pastor e a pastora, eles oram por mim. Então eu estou debaixo de uma intercessão. Então você vai fazer isso sozinho no seu dia a dia, mas você está ligado ao corpo. E isso te fortalece. Isso te edifica, porque a gente recebe aqui no domingo, e aí segunda a gente vai viver a nossa vida cotidiana do dia a dia, propagando o Evangelho, vivendo a grande comissão. Lá em eu já li Romanos 12? Esqueci, não li Romanos 12 ainda não, né? O último que eu li foi Romanos 12. Então abre pra gente, Rê, por favor. Romanos 12, 4 e 5. Eu tô sem dormir, gente, então
Se eu falar alguma coisa errada também, relevem. Não, eu estava lá no PA. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, é aquilo que eu falei. Cada um vai viver a sua vida, mas nós estamos dentro do corpo, estamos ligados nesse corpo. Paulo, ele destaca 4 virtudes nesses textos nesses versículos que nós lemos lá em Efésios. Essas virtudes, elas são essenciais para a gente preservar a unidade da igreja. A primeira delas é humildade. Nós não devemos nos achar superiores aos outros. Porque eu tenho faculdade, mestrado, doutorado, sei lá, o queado e tudo. Eu tenho um carro de última geração elétrico que não polui o meio ambiente. Eu falo muito bem. Eu prego cantando, que joga uma responsabilidade, né, para mim. Gente, não vai ter nada, não esperem. É isso aqui mesmo, tá? Não esperem nada mais que isso. Graças a Deus, o Senhor é bom e misericordioso, porque é difícil competir com o pastor Davi, né? É uma responsabilidade vir depois dele. Eu saí daqui ontem e falei, Senhor... Oi? Não, ele não respeita a gente. É falta de respeito isso, pastor. Eu saí daqui assim, Espírito Santo, me dá alguma coisa. Me dá alguma coisa, Senhor, algo diferente, assim, que a igreja nunca viu. Eu não sei cantar, eu não sei dançar, o que eu vou fazer? Não é? Lá, ó. A pastora Mariette falou, não deixa, o pessoal do louvor não deixa a gente cantar uma música, gente. Eu e a pastora querendo cantar, eles não deixam. Eu vou promover um abaixo-assinado para ele não pregar mais. Vou, porque sindicato dos pastores que não cantam, exatamente. É um absurdo. Não cantar, né? Não, pastor, aí a gente entra, eu entro nessa, não dá, essa cláusula não dá, esquece. E o David? Vamos voltar para cá, eu não podia perder essa oportunidade. Desculpa. Não, eu amo da maneira que o Senhor te usa. Faça isso mais vezes. Não quando você souber que eu vou pregar depois de você. Tá bom? Então, as 4 virtudes essenciais, né, para a gente preservar a unidade, a primeira delas é a humildade. A gente não pode se sentir superior aos nossos irmãos. Jesus nos deu o maior exemplo quando ele lavou os pés dos discípulos. Ele tinha necessidade de fazer isso? Ele era Jesus. Se ele fosse soberbo, ele ia falar, lavem os meus pés. Mas ele não era, ele era humilde. Muitas vezes, nós precisamos abrir mão do reconhecimento para promover a unidade. Então, às vezes, você é bom em uma coisa e você fez uma coisa muito legal na igreja. E você vai ficar, quietinho. Porque não é sobre você. Não é sobre mim. Não é sobre nós. Mas é sobre aquele que é o nosso cabeça. É sobre Jesus. É sobre Ele. Então vai ter hora que a gente vai ter que pegar o nosso orgulho e botar no bolsinho e ir bem quietinho para casa. Se fosse a minha avó, falaria, botar o rabinho entre as pernas e sair de fininho. Filipenses 2:3.
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Isso daqui me pegou muito. Então, quer dizer, se eu sou boa em alguma coisa, eu vou ter que falar para a pastora. Eu posso até ser melhor que a pastora Mariette. Mas eu vou ter que falar para ela assim: pastora, não, a senhora é muito melhor do que eu. Isso não é ser falso, é aqui, ó. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superiores a si mesmos. Porque você está encorajando ela naquilo que ela pode melhorar. Você não vai fazer isso por soberba, não me entendam mal. Mas ela vai se tornar melhor do que eu. Quando eu falo isso para ela: não, você está no caminho certo. Isso aí, a senhora é boa nisso que a senhora faz. E é mesmo. Mansidão. Paulo também fala sobre mansidão. Efésios 4:2 nos ensina a suportar uns aos outros em amor. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Mas isso não significa que nós somos fracos. Mas nós precisamos escolher a não revidar, mesmo tendo forças para isso. Sabe, às vezes aquela conversa mais acalorada, eu acho isso, eu tenho essa opinião. Você talvez é até melhor nos argumentos do que seu irmão. E talvez você no linguajar popular, você acabaria com ele numa discussão. Porque você é tão bom na persuasão, que fala? No poder ali de persuasão, de conversa, que você poderia acabar com a discussão em 2 minutos e botar a pessoa assim, ó, destruída no chão. Só que a partir de hoje você não vai fazer mais isso, porque está aqui, ó. Isso é o que traz Efésios 4:2. Suportai-vos uns aos outros. Mesmo você sendo mais forte, tendo mais força, tendo mais condição de falar, de dialogar, de qualquer outra coisa que você for, talvez melhor com seu irmão, do que o seu irmão, você não vai fazer isso mais. Porque você precisa suportar ele. Você pensa, você fala assim, às vezes, isso não acontece aqui, graças a Deus. Aí chega uma pessoa, aí lá na outra igreja fala assim, rapidinho alguém arruma um jeito de beber água, a pessoa chegou, a roda esvaziou na hora. Mas você já pensou que às vezes alguém pode pensar isso da gente também? Eu chegar numa rodinha, as pessoas falam assim, a pastora Natália já chegou, vamos dar um jeitinho de sair de fininho. Porque a gente às vezes pode pensar isso do outro, mas o outro também pensa da gente. Então tem alguém que te suporta, do mesmo jeito que você tem que suportar alguém. Então, você não é superior. Você não é o bonzão que todo mundo ama, que todo mundo adora. Alguém tem alguma coisinha com você. Mas a partir de hoje a gente vai aprender a se suportar. Em amor. Quando alguém muito abençoado chegar na rodinha, que talvez você tenha alguma diferença, teve algum comportamento que você não gostou, você não vai sair. Você vai falar assim, você tem um minutinho? E aí você vai responder, todos. Eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo. Entendeu? Você tem um minutinho? E aí eu falei, todos. E eu me resolvi. Nós nos resolvemos. Porque é muito fácil a gente ter um problema com uma pessoa e ignorar ela. Mas isso acontece lá fora, não aqui dentro. Aqui dentro isso não pode acontecer. Nós precisamos entender que nós fizemos um compromisso com o Senhor de sermos um corpo. E nós precisamos cuidar desse corpo.
Você não cuida do seu corpo físico? Vai na academia, come bem. Quem não faz isso tem que começar a fazer. Que você está cuidando do espiritual e do físico, você também tem que cuidar. Não vou dar uma de Mateus aqui não, porque eu não tenho propriedade para falar, mas eu estou tentando. Eu estou tentando. Mas a gente precisa cuidar do nosso corpo espiritual. Então, teve um problema, vai resolver. Eu acho que aqui, só o Brian é adolescente. E aí, não tem os sentimentos bem resolvidos. Não se desenvolveu completo ali para conseguir controlar as emoções. Mas todos nós aqui deveríamos... Não, eu estou errado. Ou a pessoa está errada e você fala, olha, me perdoa. Ou então, olha, eu não gostei da maneira que você falou. Porque às vezes a gente pega uns coléricos, uns sanguíneos, que tem uma língua solta, a pessoa fala, depois ela se arrepende. Então, às vezes ela te falou uma coisa, não estou defendendo ninguém aqui não, tá? Apesar de eu ser sanguínea, meu marido colérico, mas é porque a gente vivencia isso em casa. Às vezes a gente fala alguma coisa, ai meu Deus, Espírito Santo, e agora? Me ajuda. Por um descuido eu falei algo que não deveria e sei que ficou triste. Vamos lá, olha, me perdoa. Ou então, olha, eu não gostei da maneira que você falou comigo. E isso precisa acontecer aqui. Longanimidade. Nós precisamos desenvolver a capacidade de suportar dificuldades, injúrias e ofensas, sem nos afastarmos do propósito de Deus. Pastora Mariette falou isso daqui também, sobre ofensas. O perdão. Muitas divisões surgem de ofensas não resolvidas, aquilo que eu falei. Colossenses 3,13 nos lembra da importância de perdoar, assim como fomos perdoados por Cristo. Amar apesar das falhas e diferenças. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então a gente tem o passo a passo, a gente não faz porque não quer. Eu estou falando, mas como eu falei, isso foi um confronto para mim. E o que eu falei aqui, que eu me resolvi com uma pessoa, foi no congresso. O Espírito Santo usou a pessoa para vir falar comigo, porque eu preparando essa palavra, a palavra não estava fluindo e a pessoa vindo na minha cabeça. Eu, Senhor, não, por que eu escolhi esse tema? Por que eu escolhi? Aí eu entendi, não foi eu que escolhi. Não foi eu. Eu tinha uma pendência com uma irmã em Cristo. E eu não tenho vergonha de falar. Não é nada muito grave. Por bobeira, um mal entendido trouxe algo para o meu coração e para o dela. E aí nós conversamos, duas adultas, nos resolvemos. Todo mundo colocou, ó, é isso. E eu, é isso. E pronto, está tudo bem. Duas mulheres maduras, que através do Espírito Santo se resolveram. E eu vou falar, eu estou muito mais em paz ministrando essa palavra depois que isso aconteceu, porque ia ser um peso. Imagina eu falando disso e tendo uma pendência. Não tinha como. Não ia ter como. A unidade de Cristo, ela é uma escolha intencional. Ela não acontece automaticamente. Ah, estou na igreja e agora somos um corpo e tudo vai fluir. Não. Nada com Jesus é fácil. Tudo exige renúncia, esforço, decisão, compromisso de cada um. Para nossa vida, para Deus trabalhar na nossa vida, eu preciso de esforço, de decisão, de compromisso, mas como um corpo também.
Isso significa que nós precisamos escolher todos os dias viver em paz e em comunhão com os nossos irmãos na fé. Aí, nesses versículos que nós lemos em Efésios, Paulo ele traz 7 pilares da unidade em Cristo. O primeiro, um só corpo. Reabre para mim, a gente vai bem rapidinho, tá? 1 Coríntios 12, 13. A igreja é um só corpo, com diferentes membros e funções. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer Igreja Cultura do Reino, e a todos nós foi nos dado beber de um único Espírito. O segundo pilar, um só Espírito. O Espírito Santo nos guia e nos fortalece. 1 Coríntios 12, 4 e 6. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. O terceiro pilar, uma só esperança. Colossenses 1, 27. Todos temos a mesma esperança em Cristo. E lá em Colossenses vai dizer: a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O quarto pilar, um só Senhor. 1 Coríntios 8, 6. Servimos o mesmo Deus, independente das diferenças. 1 Coríntios 8, 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Quinto pilar, uma só fé. Nossa fé em Cristo nos une. Judas 1, 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Sexto pilar, um só batismo. Romanos 6, 3 e 4. Todos fomos batizados em Cristo, identificados com Ele. Romanos diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Sétimo e último pilar, um só Deus e Pai de todos. Deuteronômio 6, 4. Deus governa sobre todos e age através de todos. Aqui eu vou ler na versão adaptada Natália, tá? Ouça, ó Igreja Cultura do Reino, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Esses pilares, eles nos mostram que a verdadeira unidade cristã não é baseada em interesses humanos, mas nos fundamentos espirituais estabelecidos por Deus. Ou seja, quando a igreja ela tem esses princípios como alicerce, as coisas fluem melhor. E a igreja vira uma igreja forte. Uma igreja que tem a movimentação do Espírito Santo de uma maneira sobrenatural. Por quê? Porque não há divisão, porque não há contenda,
Vai acontecer? Vai. Lógico que vai. Nós somos seres humanos, feitos de carne, com muitos erros. Nós somos muito diferentes um do outro. Mas a gente precisa entender que se eu tive um problema com alguém, eu preciso me resolver com ele. Para que o fluir do Espírito Santo na igreja seja genuíno. A unidade do Espírito não é um ideal bonito. Ela é essencial para que o corpo de Cristo funcione e cumpra sua missão no mundo. Deus nos chamou para sermos um só povo, fortalecidos pelo mesmo Espírito, com o mesmo propósito, que é glorificar a Deus e fazer o seu reino conhecido. A unidade é um testemunho poderoso, quando nós vivemos em um só corpo, mostrando ao mundo que Cristo realmente nos transformou. Lembra que o mundo está olhando para nós? Está esperando o escândalo da igreja? Está esperando o erro do pastor? Está esperando o erro do crente recém-convertido? O mundo está esperando isso. Parece que eles anseiam pelo erro da igreja. Mas nós que vivemos com um só corpo, nós vamos mostrar para eles que o Senhor, Ele nos transformou. Pode apagar a luz, o Ministério de Louvor, se quiser subir. Agora eu queria que você curvasse a sua cabeça e refletisse sobre o seu comportamento. Você tem, de fato, se comportado como a igreja de Cristo, como um só corpo? Quais as atitudes que você pode mudar para que você, de fato, viva uma vida digna, como nós falamos? Uma vida digna para compartilhar e fazer com que a luz de Deus brilhe através de você. Coloque diante de Deus esses comportamentos. Nós não somos santos. Nós cometemos pecados, cometemos erros. E você não vai precisar falar isso para ninguém. É você e o Espírito Santo agora. Coloque diante dele os seus comportamentos, as suas negligências com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor. Coloca diante dele a sua falta de responsabilidade, a sua falta de compromisso. É só você e ele agora. Nessa manhã nós estamos tendo uma oportunidade de nos consertar diante do Senhor, como igreja, como corpo de Cristo. É como se o Senhor fosse começar a operar uma cirurgia agora. Naqueles membros que estão com alguma dificuldade, alguma doença. O Espírito Santo, ele está aqui, se movimentando entre nós. Não perca essa oportunidade de se autoavaliar. Eu sei que isso é muito difícil. Eu passei por isso. Quando a gente precisa ter essa autorresponsabilidade, é muito difícil. Mas não perca essa oportunidade de colocar diante de Deus as coisas que estão ruins. Apresente para Ele. Agora você vai pensar se algum irmão
que faz parte do corpo te causou algo. Pode ser com palavras, com atitudes. Que o Senhor possa vir te trazendo cura, para que você seja liberto de todos esses sentimentos de raiva, de rancor, de ranço, como a pastora Mariette falou, de tristeza. Que o Senhor possa agora vir curando todas as feridas emocionais causadas pelo corpo de Cristo. Que o Senhor possa derramar sobre você nessa manhã uma cura completa. Uma cura emocional, uma cura ministerial. Se você foi ferido pela igreja de Cristo, pelo corpo de Cristo, eu declaro cura sobre a sua vida agora. Que você seja liberto de todos os traumas do passado ou do presente. Que o Espírito Santo traga essa cura sobre a sua vida agora, para que você se levante com as suas forças recarregadas, para que você possa viver integrado ao corpo de Cristo, cheio de ousadia, cheio de mansidão, paciência, empoderado pelo Espírito, para propagar o amor de Jesus para aqueles que necessitam. Recebe a cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.